Esse vídeo não estava planejado para acontecer. Eu tô com um canal há quase 2 meses parado. Esse é um canal de reações voltado para o K-pop, para os cantores de K-pop e J-pop. Antes eu vou me apresentar, eu sou o Puma, eu sou um baixo cantor de música clássica. Eu comecei esse canal há exatamente um ano, última semana de novembro de 2024, justamente por causa das performances incríveis da Tisa e da Júlia do XG. Eu sou de fato um fã do XG desde o final de 2023, quando eu conheci. Mas então eu estava com o canal parado e simplesmente agora eu me vi obrigado a fazer este vídeo. A minha vida está muito caótica ultimamente, então eu não planejava fazer um vídeo, mas como neste sábado, dia 6 de dezembro, o meu amado irmão dragão, Cocona, se declarou como um não binário transexual que se identifica como masculino. Me perdoem se eu errar alguma nomenclatura, algum conceito. Antes de tudo, eu queria saudar os haters da Cocona. Desejo muita paz para todos vocês. E eu quero dar algumas perspectivas aqui, obviamente, para quem gosta do Cocona e para quem é fã do XG de verdade e não os haters. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto um tanto da natureza, então eu vou fazer uma pequena trilha aqui com vocês e falar a minha perspectiva sobre o que ocorreu e como isso pode ter muita relação com você. Eu tive uma formação católica durante a infância, um católico não tão fundamentalista enquanto criança, mas aos meus 13 anos de idade, eu e minhas irmãs conhecemos um grupo conservador fundamentalista católico. Como eu comentei nos 10 primeiros minutos de vídeo do vlog do show do XG aqui no Brasil, eu então vim de uma educação, formação clássica católica fundamentalista, a mais extremista possível. E para mim é realmente, nesse momento, dar este apoio ao Cocona é algo que, para mim, é também ainda um desafio, porque eu ainda estou me adaptando em termos de conceitos e destruindo muitas preconcepções que, na realidade, quase todas elas foram destruídas naqueles 4 minutos do final no último domingo de novembro de 2022, como eu narrei nos 10 primeiros minutos daquele vídeo. E que foram esses 4 minutos que me fizeram destruir qualquer perspectiva em relação ao que eu pensava ser a vida. E me fizeram depois, um ano depois, ao conhecer o XG, simplesmente me apaixonar, não só pela elevada qualidade artística, mas principalmente pelo conceito filosófico e, por que não dizer, espiritualista. Então, meu amor ao XG propriamente, ela é algo que está primeiro numa questão metafísica, filosófica, antes da arte. Então, nesse grupo católico, que eram compostos por inúmeras famílias numerosas, com 5, 7 filhos, 10 filhos, esse grupo ele tinha todo o conceito discriminatório que o cristianismo, o catolicismo, a religião romana sempre pregou. E eu vivi isso até os meus 32 anos de idade, até o final de 2022. Então, cresci com toda essa preconcepção com relação à homossexualidade como algo
pecaminoso, algo ruim, algo que vai te levar para o inferno. Essa é a perspectiva. E eu estava imbuído dessas ideias. Eu, então, na adolescência, entrei neste grupo. É um grupo grande, um dos principais aqui do Brasil, que hoje já não tem mais força, ele se dividiu. E esse grupo tinha uma escola. Eu estudei nessa escola durante o ensino médio, onde ficam os adolescentes se eu não me engano, 13 aos 12, 13 anos até os 16, 17, né, que é a formação pré-universidade. E eu estudei durante esse ensino médio nessa escola e posteriormente eu me tornei professor e coordenador pedagógico também nessa escola. Então eu vivi esse catolicismo o mais extremista possível todos os dias da minha vida. Lá dentro nós assistíamos às missas, às formações, frequentávamos toda a ritualística católica todos os dias. Os alunos também, não necessariamente os alunos eram só do grupo, filhos das famílias do grupo. A escola, ela aceitava também crianças de fora. Então, tanto quanto eu era aluno, como também sendo professor, eu tive contato com crianças de mais diversos tipos. E é uma escola até que grande. Então, eu enquanto professor, eu tive contato com muitas crianças, jovens, adolescentes, com uma série de problemas. E muitos, inclusive, e por isso eu estou falando disso nesse vídeo, eu cheguei a dar aula para crianças desde os 7 anos até o ensino médio. Algumas eu vi realmente crescer, se tornarem adultas até entrar na universidade, as que eram do grupo. E uma das coisas que me ajudou muito a quebrar os paradigmas depois de novembro de 2024 foi o fato de que eu convivi e pude ver as dificuldades de crianças que desde os seus 5 anos, 6 anos já apresentavam, a maioria dos casos que eu vi, meninos que se comportavam como meninas, mesmo dentro de um núcleo familiar completamente conservador, onde havia uma harmonia grande entre os filhos e os pais. Os filhos, era visível o quanto eles amavam os pais, apesar do rigor moral. E para vocês terem ideia, os filhos eram restritos de celular e principalmente televisão. Então não havia, inclusive antes de 2015, 2010, não havia ainda essa influência do TikTok, Instagram, as redes sociais fervilhando, em que as pessoas poderiam falar: mas essa criança ela está sendo influenciada pela internet, pela televisão. Não. Eu vi crianças, meninos, que se comportavam como meninas, se segurando, se prendendo para não demonstrarem tanto isso, mas desde muito pequenos. E não tinham influência de televisão, de cinema, eles não iam no cinema. Crianças de dentro do próprio grupo. Também de famílias de fora, mas que colocavam a criança nessa escola, e os pais tinham também esse controle, embora não fosse de dentro do grupo, mas tinham os mesmos ideais que a escola tinha. E as crianças, posso dizer aí que cheguei a ver uns 10 casos, e meninos que se comportavam como meninas definitivamente e tinham que se segurar para, evidentemente, não chocar os pais. Então eram meninos que ficavam com meninas no intervalo, gostavam de brincar com elas, conversar sobre coisas de meninas,
falavam como meninas e qualquer pessoa, mesmo adulto, que via a criança pouco tempo assim interagindo, percebia e perguntavam, até próprios alunos perguntavam: puxa, mas esse menino é gay? Então eu posso realmente dizer que essa questão da homossexualidade eu constatei, convivi, vi como isso funciona. E a complicação, a dificuldade que era dessas crianças ao crescer, justamente. Crianças dentro de um ambiente extremamente conservador eram gays. Então, como você explica isso? Aqui tá bem fechada a mata. Mas se essa religião romana, ela é... Eu sei que tem muitos orientais que assistem aqui o meu canal, mas enfim, eu falo para o mundo inteiro, mas eu estou dando a minha perspectiva de vida. Mas de acordo com essa religião, eles se julgam a única religião verdadeira. Hoje, definitivamente, sou um agnóstico. Ainda não posso me dizer ateu, porque não consigo enxergar a lógica de não haver uma inteligência que fez as coisas. Mas não acredito, particularmente, que as religiões sejam um meio de contato oficial com Deus. Porque o que explica uma criança que todos os dias frequentava todos os rituais, praticava todos os rituais, os pais conservadores, ainda assim esse Deus permite que essa criança nascesse dessa maneira e continuasse dessa maneira pecaminosa, na visão deles? Então, dado isso, eu entendo absolutamente o que é não só a Cocona, o Cocona, mas todas essas pessoas que se identificam com um gênero ou com outro, ou que não se identificam com nenhum. Dentro da religião, mesmo quando eu ainda não era da parte conservadora, eu conheci muitos, mas muitos, pessoas que eram gays. Lésbicas só religiosas, mas muitos leigos, né, que não eram sacerdotes religiosos de dentro de mosteiro ou igreja, conheci muitos que eram. E eu também, principalmente, conheci muitos padres, freiras, monges que eram homossexuais. Infelizmente, muitos desses casos de escândalos que a gente ouve por aí, coisas de abuso, na religião católica principalmente, ocorre em ambientes clericais que é majoritariamente composto por essas pessoas. O problema é que a pessoa tem esta inclinação para se desidentificar da questão do gênero, ser gay ou não se identificar, e ela vai para um lugar onde vai reprimi-la. É óbvio que em um momento isso vai dar algum problema. Isso não vai ser saudável. E muitos deles ficam durante anos solteiros, querem amar e não podem. Ao menos não oficialmente podem amar. E isso acaba causando uma série de problemas. Uma vida monástica, ela é bastante dura. Particularmente não entendo por que o quererem assumir esse tipo de vida, uma pessoa que está nessa condição. Talvez é uma falta de cálculo no início da jornada, talvez um encantamento. E é difícil quebrar essas perspectivas, entender tudo isso. Atualmente
Eu dou 100% apoio, compreensão ao Cocona e a tudo que ele representa, todas as pessoas que ele representa. Pessoas gays e lésbicas, sempre conheci pessoas maravilhosas durante a minha vida, meus 37 anos. Convivi em diversos contextos com pessoas assim e diria até que, se for para a gente pensar em termos de proporção, acho que se tem gente problemática no mundo, definitivamente não são gays, porque os gays que eu conheci são realmente pessoas maravilhosas, enquanto a maioria das pessoas ruins que eu conheci são héteros, com família, religiosos, gente muito ruim. Se é, né, para olhar por uma perspectiva religiosa que julga, né, as pessoas pelos seus comportamentos. Mas eu conheci uma pessoa, um homem, que ele foi de mosteiro franciscano, ele era gay também, se reconhecia assim desde criança, e ele, na adolescência, os pais constatando, os pais católicos, constatando que ele era homossexual, num determinado dia, durante uma festa em família, na casa desse rapaz, simplesmente a família, é um pouco duro o que eu vou falar aqui, mas chegou um dos tios, os pais dele, eles no meio da festa chamaram o menino de canto, tiraram um revólver e colocaram o revólver na frente do rapaz, do então adolescente, e falaram para ele tirar a própria vida, porque ele não podia ser quem ele é. E então, essa pessoa conseguiu ressignificar, por um milagre ele conseguiu se ressignificar isso, e agora na vida adulta conseguiu se ajustar com a família, mas foi uma marca que até hoje é muito dolorida para ele e que prejudicou muito ele psicologicamente durante a vida. Mas agora, já a idade adulta dele, também deve ter, acho que a minha idade, ele, enfim, teve uma vida bem sucedida e acabou se endireitando com os pais. Os pais conseguiram pedir desculpas, enfim. Mas foi um trauma para a vida dele. Ele foi religioso, os pais eram católicos, ele inclusive entrou no mosteiro por causa disso. Então eu entendo, hoje, por ter vivenciado agora, ter me aberto a todas as perspectivas possíveis de visão de mundo, por ter abandonado o catolicismo nesses últimos 3 anos, graças aos aliens. Então, eu simplesmente entendo. Eu sei o sofrimento que as crianças tinham e eu acabei deixando isso no ar e eu não respondi. Mas isso foi uma das coisas que, toda essa problemática, essas crianças que eu via crescendo como gays e frequentando a Igreja Católica, isso foi uma das coisas que mais me questionava enquanto eu estava dentro de toda essa perspectiva religiosa. E isso, no momento em que eu vi aquelas 3 esferas e que eu me questionei realmente, falei, tem alguma coisa errada com a minha religião, aqueles 4 minutos, uma das coisas que também pesou muito era isso. Qual é o sentido? Se Deus está nessa religião de verdade? Se existe o pecado, o céu, o inferno? Como esse Deus permite que pessoas nasçam assim, em pecado? Como ele permite que as pessoas... Ele cria crianças assim, com inclinações depravadas, como a igreja idiotamente fala, e ele cria para jogar elas no inferno, para sofrimento eterno. Qual é o sentido disso? E eu tinha total clareza em relação a isso, que era pecado, que isso é inferno, não sei o quê.
Então, como isso funciona? E isso me martelava na cabeça. Como pode permitir que uma criança nasça assim, sendo que essas famílias, essas crianças, estão procurando todos os recursos para não irem para o inferno? Então, isso foi decisivo também para que eu abandonasse todo esse conceito louco da religião romana. E eu já estava um tanto desanimado com relação a como eu vi o mundo, esse mundo que é um verdadeiro sofrimento. Enfim, quantos sofrimentos nós não temos? Mas especialmente as pessoas que são gays, lésbicas, que não se identificam com nenhum dos gêneros, como o caso do Cocona. O Cocona significa muito para muita gente. Aqui no Brasil, no show do XG, as pessoas conseguiram, acho que, demonstrar muito bem o quanto ela é importante para essa causa. A minha conexão com ele eu vejo de um modo realmente transcendente, mais filosófico. Mas como foi bonito de ver toda aquela comunidade expressando aquele amor gigantesco. As bandeiras LGBTs, muitos gays, inclusive os dois especialistas, os dois dançarinos que eu conversei na fila eram gays. E pessoas maravilhosas também conversando, extremamente competentes. E embora eu não seja então o meu lugar de fala, eu definitivamente sou um hétero e não sei o que é passar por isso. Amo mulheres, não tem jeito. Mas eu entendo, dada essa convivência, isso tudo que eu vi, convivi, essas pessoas, muitas pessoas que eu vi sendo homossexuais e que tinham que se reprimir por causa disso, e que sofrem, têm dores muito grandes por causa disso. E o Cocona, com esse ato, ele representa muito isso. Representa, na realidade, a todas as pessoas que sofrem de alguma maneira nesse mundo louco que a gente vive. No meio dessa floresta muito bonita, as outras imagens que eu mostrei para vocês, dos lagos, dos animais, a gente olhando de fora as montanhas. Mas dentro disso aqui tudo, na verdade, existe uma verdadeira carnificina. Para que a vida exista é necessário que se tire a vida de outro ser. Não preciso prolongar, né, como as coisas funcionam, mas é um bicho comendo o outro. Nós, seres humanos, principalmente. E que mundo estranho, que Deus estranho é esse, que cria um planeta tão louco assim. Um planeta onde você tem, por exemplo, humanos, que em teoria, biologicamente, seriam masculino e feminino, mas há pessoas que não se encaixam dentro deste corpo. A consciência é separada. Pessoas que têm que sofrer desde pequena, porque tanta gente, porque tantas crianças têm que sofrer tanto desde pequenas com problemas familiares, por serem discriminadas, por serem diferentes, não só na questão de gênero, mas bullying. De tantas formas, só por serem realmente diferentes das mais diversas formas. Crianças que sofrem bullying, que crescem traumatizadas por isso. Humanos que nascem com bipolaridade, tendências à depressão, com diversos tipos de transtornos de personalidade. Por que nascer assim? Por que um mundo que é realmente tão problemático? Tudo aqui é matar ou morrer, tudo aqui é vida e morte, bem e mal, alegria e tristeza. Um mundo de alto contraste. É isso que esse planeta é. É isso que a gente, parando para pensar um pouco, enxerga. As pessoas não conseguem viver em paz por muito tempo. As pessoas formando grupos de controle para dominar umas às outras. Governos, religiões e até, em uma escala menor,
dentro dos nossos trabalhos, convívio social. É só questão de tempo para que comece uma briga. Então, onde está Deus? Onde está esse ser perfeitíssimo que criou tudo isso? Se existe um ser que criou tudo isso, acho que talvez perfeito ele não seja, porque esse mundo criado é um pouco complexo. Um mundo de alto contraste. Então, eu queria falar com vocês sobre essa perspectiva. Uma nova perspectiva que o XG, com uma simbologia um tanto quanto diferente, um grupo muito diferente, o Simon com essas 7 meninas, toda a equipe por detrás, eles estão mostrando para vocês um outro caminho, uma outra visão de mundo. E se a realidade não é isso que contaram pra gente? O que as religiões, os governos, o mundo atual tem contado pra gente, ou sempre contou, pelo menos nos últimos 2, 3 mil anos. Será que não existe vida fora da Terra? Pra mim, vivendo em religião, eu nunca tive manifestações extrafísicas, sobrenaturais, por assim dizer, dentro da religião, de coisas boas. Nunca vi Jesus, Maria, anjo. Mas de 2022 para cá, estou vendo outras coisas extrasensoriais. E desde aquele avistamento, para mim, na minha perspectiva, ver aquilo, eu não tenho como negar. Aquilo não era humano. Então foram os 4 minutos mais decisivos da minha vida, que realmente mudou tudo. E que sem aquilo eu não teria, talvez, encontrado o XG. Acho que eu não teria encontrado o XG definitivamente. Eu estaria ainda lá, vivendo num lugar, inclusive, bom. Todo esse convívio que eu tive, essa formação, de fato sou agradecido por aquilo, porque me formou enquanto homem. Para você ter ideia, naquele grupo, nós adolescentes com uns 13, 14, 15 anos, nós líamos e estudávamos toda a escola grega de filosofia, a moral romana, dos oradores romanos, além, claro, da própria, principalmente a própria doutrina católica. Mas isso me deu uma grande formação em termos de civilidade. Então nesse ponto foi muito bom. Mas definitivamente estou no extremo, não no extremo oposto, porque o extremo oposto é uma outra coisa em relação ao catolicismo ou às religiões abraâmicas. Os 3 grandes chifres: catolicismo, islamismo, judaísmo. Se você cai no extremo oposto, você cai ainda dentro da mesma perspectiva religiosa. E definitivamente não acredito em demônio, em anjos caídos, nas escrituras que essas 3 religiões se utilizam para justificar guerra, ódio, discriminação. Então, como eu mostrei aquela parede no início do vídeo, aquela parede ela é de uma escola exatamente na frente da entrada desse parque. E ali está escrito questione. E tem uma serpente de um jeito um tanto parecendo um dragão, mas está escrito questione. Então, de maneira alguma eu quero falar para vocês, definir como verdade algo aqui. Só estou simplesmente dando a minha perspectiva e demonstrando o meu apoio e amor ao Cocona, que se não fosse aqueles 4 minutos no final de 2022, eu não amaria ele. Eu amaria o XG. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Novas perspectivas, novos caminhos. É isso que o XG quer mostrar para vocês. E você precisa ler.
tudo o que eu aprendi desde que eu me abri para todas essas perspectivas ufológicas, perspectivas transcendentes, espirituais, por assim dizer, mas eu prefiro o termo transcendente, as coisas de fora desse mundo. Tudo que eu estudei no nível teórico, eu vejo que o XG fala disso. O XG está mostrando para vocês um novo caminho de compreensão desse mundo, dessa realidade. Quem sabe não exista de fato vida fora da Terra, inclusive interagindo já conosco, talvez não da maneira como a gente espera, vendo fisicamente eles, ou às vezes sim, como no meu caso. Mas e se você não for daqui? E se de fato, quando você olha para o céu, muitos de vocês, tenho certeza que já deve ter passado por isso, de olhar para o céu e falar: eu não sou daqui, eu não me identifico com isso aqui, com o meu corpo, eu não entendo essa violência, eu não entendo o que está acontecendo onde eu tô, eu quero ir embora. Eu tenho certeza que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já passaram por esse pensamento, ou sentem isso e sofrem por isso. E se você não for daqui? O Kokona sempre afirmou que ele, numa vida passada, foi um dragão. Ele se identifica como um dragão. Ele, nesse último sábado, de fato mostrou a não humanidade dele. Mostrou que ele não se identifica com esse corpo. Não se identifica como homem. Não se identifica como mulher. Ele simplesmente está naquele gênero que é menos desconfortável para ele. E então ele demonstrou que a essência dele não é humana. E se você não fomos daqui? Acho que todos nós precisamos olhar para o Kokona, olhar para o XG, não com os dois olhos físicos da carne, esses dois olhos que vocês estão olhando para mim agora. Mas vocês têm que olhar com o olho da alma. Os dragões estão na Terra e eles estão acordando.